A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 4. Nunca mais terás sede. O que queremos quando nós estamos com sede? A maioria das pessoas, quando está com muita sede, ela deseja o quê? Uma água bem fresca. Eu sei que tem pessoas que não gostam de água, preferem outras coisas, mas a maioria, quando está com aquela sede, quer o quê? Uma aguinha bem gostosa, bem fresquinha. E a água ela é de suma importância para o ser humano, para manter o corpo hidratado. E nós devemos tomar em torno aí de 2 litros por dia de água. É lógico que tem às vezes algumas variações, tem pessoas que têm problema no coração, que não pode tomar muito, outros precisam tomar um pouco mais, mas em média aí 2 litros de água. E graças a Deus, hoje nós temos a facilidade. Nós abrimos a torneirinha ali e já sai a água, temos água encanada, temos filtro, podemos colocar água na geladeira para ficar fresquinha, tem filtros aí que já até dá água gelada para gente. Então, graças a Deus, nós temos essa vantagem. Mas nem sempre foi assim. E, infelizmente, ainda existem lugares que não têm essa facilidade. Né? E na época de Jesus, não existia a torneirinha. Tinha que pegar o que? Água no poço. Era difícil, e lá em Israel também é muito quente, né? Tem um clima meio que desértico, meio árido. Então, água é difícil você obter água ali. Né? Lógico que hoje, com a tecnologia, com tudo, está melhor. Mas na época de Jesus não era assim. E hoje nós vamos estudar sobre a mulher samaritana. E a gente vai falar um pouco sobre a sede da mulher samaritana. Vamos ver. Jesus, né, ele estava na Judéia e ele falou assim, olha, vamos para Galiléia, passando por Samaria. E a gente já conversou um pouco sobre isso, que judeus e samaritanos, eles não se dão bem, eles têm alguns problemas, eles não se comunicam, não se conversavam. Então, normalmente, o que os judeus não passavam pela Samaria quando ia sair da Judéia para Galiléia. Lá no capítulo de João 4, do verso 3 ao 5, diz assim, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. Né? Tem algumas passagens bíblicas que o próprio Jesus falou, olha, vocês vão, mas não passem pelas cidades samaritanas. Só que nesse capítulo, quando vai falar dessa mulher samaritana, o Senhor fala assim, ó, é necessário que passe por lá. Então, o Senhor estava saindo aqui da Judéia e ele ia para a Galiléia. E no meio, a Samaria, conforme está aí no mapa. Normalmente, o que os judeus faziam? Eles faziam um caminho pelo leste, eles não passavam no meio de Samaria, eles iam contornando aqui e passavam. Era sempre assim? Não, mas a maioria das vezes era esse trajeto que eles faziam. Só que Jesus fala assim, não, a gente vai passar por Samaria. E aí faz um caminho meio que reto e passa aí na cidade de Sicar, para na cidade de Sicar, antes de prosseguir para a Galiléia. E vamos ver o que acontece? O que aconteceu quando Jesus chegou lá em Samaria? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então aqui a gente já consegue ver algumas coisas. Jesus com certeza estava cansado, como a palavra diz, né? Ele estava cansado, e Jesus veio a pé, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, então imagina, com calor e tudo mais, e provavelmente Jesus também estava com sede, ele acabou sentando ali junto à fonte esperando os seus discípulos que tinham que comprar comida. Só que nesse horário que Jesus chegou, era para estar deserto, não era para ter ninguém. Porque normalmente quem tirava a água do poço eram as mulheres. E as mulheres iam bem cedo, antes do sol ficar forte, ou no finalzinho da tarde que as mulheres iam lá. E essa mulher apareceu. Então, com certeza tinha algum problema para essa mulher estar naquele momento ali tirando a água. Vamos prosseguir? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio e os seus filhos e o gado?
Então a mulher já começa a fazer algumas perguntas, né? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vamos analisar um pouquinho esse texto, né? Então Jesus, cumprindo o seu papel de levar a salvação, porque Ele próprio é a salvação, as boas novas, Ele não perde a oportunidade, né? Ele não perde nenhuma oportunidade de falar das coisas de Deus, falar das coisas do céu, falar da salvação, falar do amor, da paz, do perdão. Ele não perde nenhuma oportunidade. E Jesus, quando ele está conversando com essa mulher, ele já se apresenta como o quê? Como a água viva, que cura a sede espiritual. Porém, essa mulher, ela não compreendeu. Ela ainda estava achando que o Senhor estava falando da água mesmo, para matar a sede. E ela falou: Senhor, me dê dessa água, porque eu não quero mais vir aqui tirar do poço. Mas não era isso que o Senhor estava falando. O Senhor estava falando de uma água que cura a alma. É algo espiritual. Só que para nós podermos compreender as coisas de Deus, as coisas de Jesus, quando Ele está falando, a gente tem que começar a estar puro, santificado, né? Pedindo perdão dos nossos pecados, se arrependendo. E essa mulher ainda não estava vivenciando isso, por isso ela não estava entendendo o lado espiritual, achava ainda que era da água que o Senhor estava falando, a água do poço que Ele estava falando. E aí disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Vamos analisar essa situação aqui, né? Jesus, conhecendo, né, a mulher samaritana, e também nos conhece, sabe os nossos pecados, o Senhor, Ele quer o quê? Que nós venhamos nos libertar disso, desses pecados, venhamos nos arrepender, né? E aí Ele começa a tocar no assunto do quê? Do marido. E a mulher não mente, ela fala: Senhor, eu não tenho marido. O Senhor fala: não tem mesmo, você teve 5, e o que você tem agora não é teu. Então aqui também já dá para entender que provavelmente essa mulher ia nesse horário buscar água porque ela não era aceita pelas outras mulheres, né? Devido à situação dela, às atitudes dela, ela não era aceita. Então por isso ela tinha que um horário diferenciado. E a mulher aqui, ela já falou a verdade, falou assim: Senhor, eu realmente não tenho marido. Então começou o quê? Um arrependimento, começou a falar a verdade, né? E aí, quando Jesus começa a se revelar para a mulher, começa a falar para a mulher sobre a vida dela, começa a contar como é a vida dela, ela já identifica Jesus como o quê? Como um profeta. E também começa a se preocupar com o quê? Com a adoração, porque ela fala assim: Senhor, aonde nós devemos adorar? Porque os samaritanos falam que é aqui. E vocês que é judeus falam que é Jerusalém, aonde a gente tem que adorar? Quer dizer, já começou a despertar. Os olhos espirituais da mulher samaritana começaram a se abrir para reconhecer a Jesus. Vamos prosseguir? E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. O que o Senhor está falando aqui para ela? Olha, não importa onde você vai adorar, se é aqui em Samaria, se é lá em Jerusalém. O que importa é que você adore em espírito e em verdade. Não adianta falar: o lugar é aqui de adorar, e você não adorar Deus como se deve, né? Em espírito e em verdade. Então ela falou assim: olha, o Senhor está falando, agora é a hora de você estar adorando em espírito e em verdade, não importa o local. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou, e eu falo contigo. Então aqui o Senhor está se revelando para a mulher samaritana que ele é o Messias. E olha só o que acontece. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, quando a mulher começou a entender, né, que as escamas dos olhos dela começou a cair, que ela começou a abrir os olhos espirituais, ela já reconheceu Jesus como profeta. Quando Jesus falou para ela sobre a adoração, e ela falou do Messias, e ele falou assim, eu sou o Messias, ela se alegrou e fez o quê? Ela deixou o cântaro dela de lado, esqueceu da água e saiu para anunciar que ela tinha visto quem? O Messias, quem encontrou. Falou assim, olha, esse homem falou toda a minha vida, que o Senhor contou sobre os maridos dela, e ele está aqui, né? E aí as pessoas saíram para falar com Jesus, e conversando com Jesus, falaram muito, Jesus também pregou para aquele povo que estava ali, e foi uma bênção. Então aqui fica até o exemplo da mulher samaritana, que quando ela recebeu uma coisa boa, as boas novas, ela não guardou só para ela quis que todos soubessem, que espalhassem para todos. Ela foi ali, foi curada espiritualmente, ela recebeu um renovo espiritual, né? E eu até coloquei assim, a alegria maior tem quem recebe a Jesus em sua vida, pois da mesma forma que a água renova as forças daquele que está com sede, o Espírito Santo renova a nossa vida. Então quer dizer, a gente começou falando sobre que quando a gente está com sede, a gente quer o quê? Água fresca, para quê? Para dar ânimo, para renovar as suas forças. Porque por intermédio do Espírito Santo ele vai fazer o quê? Ele vai nos renovar, vai nos encher. A gente vai ter o quê? Bom ânimo para isso, né? E foi o que a mulher samaritana, foi o que aconteceu com ela. Ela estava falando de água, mas aí ela conheceu Jesus e ela se encheu. As forças dela foi renovada e ela começou a falar de Cristo. E eu deixei aqui também para a gente estar pensando. Talvez você conheça alguém que não é feliz de verdade e precisa dessa renovação. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a falar do amor de Jesus. Às vezes você tem um amigo, às vezes você tem um conhecido, às vezes até da própria família, um primo, uma tia, que você percebe que essa pessoa não está feliz, ela precisa de algo, ela precisa de alegria. Então, peça para o Espírito Santo te ajudar, criar uma oportunidade, uma forma de você falar do amor de Cristo, de você falar de Jesus, porque Jesus quer dar vida com alegria, sabe, com abundância. Que nem a mulher samaritana, que ela ficou toda alegre, ela ficou feliz, né, que ela reconheceu o Messias e saiu espalhando as boas novas. Então, adolescente, não perca a oportunidade. E se você tem alguma dificuldade, fala assim, Senhor, eu quero falar, me ajuda, me dá graça, e você vai ver que o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas. O que a mulher samaritana fez quando Jesus falou que ele era o Messias? Aí tem algumas afirmativas e vocês vão colocar C para que está certo e E para que está errado e completar o versículo. Amém? Que Deus os abençoe e uma boa semana.